No dia 30 de dezembro de 1976, Doca Street, após intensa discussão com sua namorada, Angela Diniz, a qual pôs fim ao relacionamento que durava aproximadamente 4 meses, desferiu 4 tiros contra a moça, 3 no rosto e 1 na nuca, deixando-a totalmente desfigurada. O motivo do crime foi a não aceitação da escolha de Angela em terminar o relacionamento, razão pela qual foi considerado um homicídio passional, e a tese defensiva articulada foi legítima defesa da honra com excesso culposo. Mas você acha que Doca Street realmente matou por amor? Eu realmente amava muito a Angela. A Angela é uma mulher que marcou muito a minha vida. Ela me deixou fora de mim. Abandonei mulher, abandonei filho. Não estou te falando isso para te emocionar, entende, irmão? Estou te contando a verdade. Doca Street e Angela Diniz se conheceram em agosto de 1976, durante um jantar realizado pela elite paulistana. No mesmo instante em que se viram, perceberam uma grande sintonia entre os dois. Um mês depois, apaixonado, Doca abandonou sua esposa e filhos para viver sua paixão com Angela. Assim, o casal passou a morar numa casa que Angela tinha na Praia dos Ossos, em Armação dos Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Desde então, a socialite começou a bancar todos os luxuosos gastos do casal. Ela passou literalmente a sustentar Doca Street. Em razão de ser extremamente ciumento, Doca fazia com que Angela deixasse de frequentar os lugares que ela sempre frequentou, bem como a distanciou de seus amigos. Doca controlava todos os atos da moça, o que, posteriormente, passou a lhe incomodar, haja vista que ela sempre foi uma mulher independente e que não tolerava nenhum tipo de submissão. Por conta dessa possessividade de Doca, o romance que viviam esfriou. E no lugar da paixão vieram as brigas, que ficavam cada vez mais violentas. A briga fatídica aconteceu na véspera do Ano Novo de 1976, onde o casal decidiu passar o dia na praia. Entre muitos coquetéis de vodka, Angela ficava cada vez mais desinibida, o que estava irritando seu controlador namorado. A gota d'água foi quando uma alemã chamada Gabriele Dyer chegou até Angela, oferecendo os artesanatos que confeccionava e vendia na praia. Neste momento, Angela se encantou pela estrangeira e tentou seduzi-la. Doca não tolerou o comportamento da namorada. Ele sentia-se humilhado. Então, os dois retornaram para casa, em meio a uma discussão. Como Angela havia ingerido muita bebida alcoólica naquele dia, ao chegar em casa, Doca foi lhe ajudar a tomar banho. Contudo, de alguma forma, eles retomaram de forma mais intensa a briga que tiveram por conta da alemã. E por causa das atrocidades que ouvia do seu namorado, Angela foi levada ao descontrole, a ponto de ter quebrado toda a mobília de seu banheiro. Após a discussão fervorosa, mais calma, porém ainda sobre o efeito da bebida alcoólica, Angela anunciou a Doca o fim do relacionamento. Inconformado, ele tentou insistentemente convencê-la de que essa não era sua vontade, pois a moça estava em estado de embriaguez, além de argumentar que ele a amava de forma tão intensa que não conseguia controlar o seu próprio ciúmes. Entretanto, Angela estava decidida. Ela não queria mais aquele relacionamento abusivo. Assim, o rapaz pegou seus pertences e foi embora. Todavia, quando já estava a alguns quilômetros de distância da casa, Doca decidiu voltar para, mais uma vez, demonstrar a Angela que pôr um fim ao relacionamento era uma decisão precipitada. Ao retornar, Doca encontra Angela sentada perto da piscina, descansando. Ele se aproxima da moça e, de joelhos, chorando, pede perdão e pede também que ela reconsidere a sua decisão do término. Mas Doca não teve a resposta que gostaria de ouvir. Angela olhou em seus olhos e disse que, se ele quisesse ficar, teria que suportar dividi-la com outros homens e mulheres. Nesse instante, Doca ficou transtornado. Em sua mente, ele não poderia aceitar esse tipo de comportamento vindo de uma mulher. Seria humilhante demais para ele. A sociedade
o julgaria como fraco. Afinal, ele era homem. Assim, movido pelo ódio que sentiu ao ouvir essa frase de Angela, quando a moça se levantou para ir ao banheiro, Doka Street, por trás, como o covarde que era, proferiu a seguinte frase: "Se você não vai ser minha, não será de ninguém." E em seguida, desferiu 4 tiros contra a mulher, deixando a arma de fogo no local do crime, ao lado do corpo da vítima. Após o crime, Doka Street fugiu para Minas Gerais. Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu em 10 de novembro de 1944, em Belo Horizonte. Ela se casou muito cedo, aos 17 anos, com o engenheiro Milton Vilas Boas, cujo relacionamento durou 9 anos, e como fruto tiveram 3 filhos. Em uma época em que o desquite era mal visto pela sociedade, Ângela não teve dúvidas em pedir o divórcio quando percebeu que estava em uma relação infeliz. Ela era, de fato, uma mulher além de sua época. Era independente, bonita, inteligente, não aceitava submissões e não se importava com a opinião dos outros. Na flor da idade, ela queria ter uma vida bem agitada, mas por 3 vezes apareceu em noticiários da região por envolvimentos em condutas ilícitas. A primeira foi quando confessou o assassinato do seu empregado, alegando legítima defesa, haja vista que supostamente o mesmo teria tentado estuprá-la. Contudo, logo essa versão foi desmentida pelo seu namorado da época, Tuca Mendes, o qual assumiu a autoria do crime. Ele foi processado, julgado e absolvido. Ângela havia mentido para proteger a reputação de Tuca, pois ele era casado na época. A segunda vez que ela apareceu nos noticiários foi quando sequestrou a sua própria filha da casa da avó, levando-a de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Na verdade, Ângela assumiu que queria apenas conviver mais com sua filha, haja vista que, como consequência do desquite, ela perdeu a guarda. Acontece que, por agir de forma ilegal, Ângela foi processada e condenada a 6 anos de prisão, mas recorreu e não chegou a cumprir a pena. A terceira vez que Ângela se envolveu em atos ilícitos aconteceu quando ela foi surpreendida com maconha pela polícia. A mulher alegou que havia se tornado viciada em drogas desde o episódio em que presenciou a morte do seu empregado. E em razão desses escândalos e do próprio jeito ousado da vítima, bem como do pensamento totalmente machista que prevalecia nos anos 70, a defesa de Doka Street se aproveitou de tudo isso para arquitetar uma defesa inabalável, capaz de transformar o assassino, acredite, em herói. Posteriormente à execução do crime, Doka fugiu para recorrer à sua mãe, ficando escondido em um sítio localizado no município de Passo Lago, em Minas Gerais. Enquanto isso, seus pais foram atrás de um advogado que pudesse defendê-lo. A orientação dos advogados foi de que Doka não deveria se entregar à polícia, mas sim à imprensa, previamente avisada de sua aparição. O rapaz então foi encontrado embriagado e com 3 garotas de programa, dando sua versão de crime passional. Essa foi a tese dos seus advogados de defesa: homicídio passional praticado em legítima defesa da honra com excesso culposo. Depois de aparecer em público e prestar essas declarações, ele foi preso pela polícia do Rio de Janeiro. E no dia 8 de outubro de 1979, aconteceu o primeiro julgamento de Doka, cujo advogado contratado foi o famoso criminalista Evandro Lins e Silva. Ao utilizar a tese defensiva, esmiuçou a vida da vítima, mostrando-a como uma pessoa promíscua e transformando Doka na verdadeira vítima, e Ângela culpada e merecedora da sua própria morte. Como estamos falando dos anos 70, um tempo de um machismo gritante e opressão da mulher, a defesa foi um sucesso. Doka era aplaudido e Ângela era chicoteada. Os jurados o condenaram à vergonhosa pena de reclusão de 2 anos, com direito à suspensão condicional da pena, ou seja, ele não precisava se recolher ao presídio à noite. Isso mesmo, um homicídio doloso com essa pena irrisória foi praticamente uma absolvição para o homem. Em primeiro lugar,
eu quero dizer que eu não desejo a pai nenhum o sofrimento que eu estou passando. Que eu estou passando desde o dia, desde a hora que eu soube do acontecimento. Não desejo a pai nenhum, que é um sofrimento bárbaro. Era uma criatura, assim, tinha muita alegria de viver. Ela, para os filhos, ela foi uma verdadeira amiga. Eles tinham com ela os diálogos mais profundos. Eles não se conformam. Eles não estão sabendo, nem eles, meus netos, nem meus filhos, que eu estou aqui hoje dando essa entrevista. Eles não se conformam. Eu faço tudo para esconder das crianças o que eu posso, mas é impossível. Eles foram reprovados em 77. Ela foi assassinada em 76, em dezembro, e os 3 foram reprovados em 77. Tal o estado que essas crianças ficaram. Sobre a Ângela, eu não quero falar nada porque ela tem filhos. São crianças inteiramente inocentes, inteiramente não são culpadas de nada. Eu não quero fazer carga nenhuma à Ângela. A vida dela é bem conhecida por todos. Ela tinha direito de fazer da vida dela o que ela quisesse. Ela tinha direito de não viver mais com esse homem, que ela não queria viver mais com ele. É um direito que ela tinha. E ele quer fazer acreditar que a matou por amor. Por que ele não morreu também por amor? Por que ele não dividiu a crueldade? Ela nos faz uma falta enorme. Ela era muito amiga, muito companheira. Agora, sobre o meu filho Doc, eu quero também dizer que é meu filho, mesmo que vocês vão ficar, pode ser que vocês não acreditem, mas é um rapaz que nunca fez mal a ninguém. Ele apaixonou-se pela Ângela, mas apaixonou-se de uma maneira incrível. A paixão dele foi mais forte. E ele me disse: papai, eu não posso. Nem que eu queira, eu não posso. Eu tenho que ir com a Ângela. É isso que eu tenho que dizer. Eu sou católica praticante, toda a minha família. Eu tenho fé na justiça divina e na justiça dos homens. Não é possível que tanta barbaridade, tanta crueldade fique impune. A senhora vai ao julgamento? Vou. Inconformados, a família de Ângela Diniz e os advogados de acusação recorreram da decisão. Os movimentos feministas da época ganhavam voz. Todas as mulheres se sentiam injustiçadas. Todas estavam lutando pela memória de Ângela, não como uma pessoa imoral, mas como um ser humano que tinha o direito à vida, que tinha o direito de fazer as suas próprias escolhas. Foi quando, então, surgiu o slogan "Quem ama, não mata". Até o poeta Carlos Drummond de Andrade se manifestou em condolências à vítima, escrevendo a famosa reflexão: aquela mulher continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. Em razão disso, foi designado um novo julgamento, o qual ocorreu em novembro de 1981,
figurando como advogado de defesa do réu o Dr. Humberto Teles. Dessa vez, o júri não entendeu que Doca agiu em legítima defesa da honra, mas sim que houve um homicídio doloso qualificado, razão pela qual ele foi condenado a 15 anos de reclusão. E desde então, a tese de legítima defesa da honra não é mais aceita, por ser o instituto da legítima defesa incompatível com o bem jurídico honra. A tese da legítima defesa da honra não foi o único desrespeito contra as mulheres que foi aceito em nosso ordenamento jurídico brasileiro. Antes dela, a própria lei previa condutas que o marido poderia fazer qualquer coisa para corrigir atos de sua esposa que, ao seu ver, não eram corretos. Ou seja, historicamente, tem-se a mulher como objeto de propriedade de seu marido, sendo submetida ao seu juízo de valor, sem direito de questionar, opinar e muito menos de se impor. Tanto é verdade que, como detentor de sua mulher, o homem poderia matá-la em caso de adultério, principalmente nos tempos do Brasil colônia. Posteriormente, já em 1890, também era possível o cometimento de homicídio contra a esposa em caso de adultério. E se o marido alegasse um estado de perturbação dos sentidos e da inteligência, o autor do delito não responderia por crime nenhum. Afinal, ele estava apenas fora de si. Já o Código Penal de 1940, que está em vigor, não trouxe previsão legal autorizativa de homicídio ao marido que se visse traído pela esposa. Seria um avanço? Nem tanto. Apesar da lei ter mudado, o pensamento, visão e valores da sociedade permaneciam os mesmos. Ainda se vivia em meio a um machismo gritante. Na verdade, a igualdade entre os gêneros só ganhou efetivamente feição após a Constituição Federal de 1988. Em razão disso, acumulado com o fato de o homicídio doloso ser julgado pelo tribunal do júri, onde pessoas comuns da sociedade que julgam o réu, renomados advogados se aproveitavam da opinião patriarcal existente para lançarem a tese de legítima defesa da honra com excesso culposo. A justificativa estaria no fato de que o marido traído, envergonhado, humilhado, teria o direito de lavar a sua honra, causadora da sua humilhação. Tanto é verdade que, na maioria dos crimes tidos como passionais, praticamente todos os réus eram confessos, pois eles sentiam a necessidade de mostrar uma resposta à sociedade pela sua causa. Com o passar do tempo, as visões foram mudando. A igualdade de gêneros começou a ser amplamente debatida. A sociedade clamava pelo fim da impunidade. E, juridicamente falando, legítima defesa da honra não pode ser invocada para defender a honra de ninguém, haja vista que a legítima defesa só é utilizada em caso de agressão física, e a honra é algo pessoal. Uma vez perdida, não há como recuperar através de outra pessoa, mesmo matando. E para quem não sabe, o marco inicial da não aceitação dessa tese se deu justamente a partir do segundo julgamento de Doca Street no caso Ângela Diniz, em 1981. Mesmo assim, como dito, a efetiva igualdade entre os gêneros só veio de forma oficial e legal com a Constituição Federal de 1988, não mais se admitindo a impunidade daqueles que decidem cometer atos criminosos como forma de vingança, egoísmo, ódio, etc. Caso atualmente a tese de legítima defesa seja sustentada por alguém em algum tribunal, ela com certeza será considerada inconstitucional, por afrontar disposições expressamente previstas na própria Constituição do Brasil.